Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Esse é o canal Piano Master. Eu me chamo Tarcísio Costa e se você é um pianista ou se você é um tecladista e estava procurando aí um canal que seja realmente de aulas de piano e teclado, então você encontrou. Então, sem mais enrolação, vamos direto aqui para o conteúdo de hoje, tá? A gente vai descobrir como é que você faz aqueles acordes e fraseados que você tanto gosta de ouvir, como por exemplo. Tanto o fraseado quanto as progressões. Ó. Muito que se tem na internet são das pessoas fazendo, né, e tentando meio que dar dicas. A dica é importante? Claro que é importante, eu não nego, mas uma aula com realmente um conteúdo que você precisa, pedagógico, né, partindo de um ponto A para um ponto B, é que faz a diferença. Senão você vai ficar para sempre naquele decoreba de ficar pegando frase de um pianista, de um tecladista, e na hora de aplicar não consegue nem sair do canto. E se eu pedisse para você fazer esse acorde que está aparecendo aí, ó, um Mi com 7, será que você saberia pronunciar o nome desse acorde? Se você não sabe, também vai aprender, tanto a fazer como a saber dizer qual o nome do acorde aí. No caso, esse é um Mi com sétima com a nona aumentada. Deixa eu ver aqui se está aparecendo o teclado para vocês. Esse acorde aí, ele se chama alterado ou aumentado porque essa nona aí está sustenida, ó, tá elevada. Então, isso faz com que essa nona se eleve em meio tom. Se você não souber, você vai sair daqui dessa aula sabendo, meu querido. Então, você está realmente no canto certo, se mantém aí e se mantém atento, tá? E se eu pedisse para você fazer esse outro acorde aqui, ó, tem até mais números e mais sustenidos e mais bemóis. Como é que eu faço isso, meu Deus do céu? Então, primeiro de tudo, é que você tem que saber esse primeiro carinho aqui, ó, um Fá sustenido. Se você está aqui nessa aula, você já sabe tantos acordes maiores e menores e também sabe a escala maior. Esse é meio que um pré-requisito dessa aula, tá bom? Então, se você tem essas informações, você vai conseguir formar esses acordes aqui que a gente considera troncho. O que é esses acordes tronchos? São esses acordes mais dissonantes, né? Que tem essas extensões aqui, ó, 7, 5, 9, 13, por aí vai, tá? Para eu formar esse aqui, ó, Fá sustenido, maior, então ele tem a terça maior, tem a quinta aumentada, tem a nona bemol, e claro, tem a sétima lá. Esse aqui é o acorde, ó. Olha a sonoridade dele, como é massa. Tá? Um acorde dominante. Um acorde dominante. Você vai saber também o porquê de ele ser dominante. O que é que viria a ser um acorde dominante. Partindo para o próximo acorde aí, ó. Eu tô olhando aqui para baixo porque estou monitorando várias coisas aqui ao mesmo tempo. Filmando, falando aqui, monitorando o áudio. Então, mas a gente vai se acostumando também e vai aprendendo também, né? Ensinando e aprendendo, como tem o slogan de uma universidade aqui em Fortaleza. E você saberia tocar esse acorde aí, Lá menor, com certeza você sabe, né? Mas qual seria a sexta desse Lá menor? Para a aula não ficar muito extensa, muito grande, eu vou dizer logo como é que você encontra essa sexta aí. Como eu disse, você precisa saber das escalas maiores. Então essa sexta está sempre pensando na escala maior, mesmo o acorde sendo menor. De cara, se você sabe a escala maior, sabe que é um Fá sustenido, tá? E por isso que eu digo que você sempre, quando for entrar nesse assunto, deve saber já as escalas maiores, naquele formato de tom-tom, semitom, tom-tom-tom, semitom, já decorado em todas as tonalidades, preferencialmente, ok? Esse acorde aqui é muito massa. Sol diminuto
Talvez você saiba até formar a tríade diminuta e a tétrade. Só que também tem esse aí, ó, Sol diminuto com sétima maior. Muito utilizado no jazz, tá? Partindo disso, quando você passa a conhecer e a ter esse conhecimento anterior, você começa a perceber algo que é auditivo, que vem do treinamento, que vem da exposição à música. Você vai conhecendo essas sonoridades, vai atribuindo os nomes a essas sonoridades e vai começar a reconhecer ali, aquele carinha soa daquele jeito, aquele outro acorde soa daquele jeito, aquela escala soa de um jeito, aquela outra escala lá tem um som mais aberto, um som mais clara. Então você vai passar a reconhecer, mas para reconhecer você tem que ter alguns estágios aí, ok? Então o que é necessário para tocar qualquer escala e qualquer acorde sofisticado, esses acordes tronchos, né, como eu venho falando. Tanto tocar quanto reconhecer. O que é necessário? Você precisa saber, e tem que, além de saber na teoria, você precisa saber muito bem isso na prática, e principalmente na prática. Tem alguns tipos de pessoas, né? Tem algumas pessoas que a gente chama de competentes inconscientes. São aquelas pessoas que têm o conhecimento, mas não conseguem te explicar sobre aquele conhecimento. Ela foi, na vida dela, ela foi no trajeto dela e aprendeu. Não sabe como aprendeu, ela se expôs àquele conhecimento. No campo da música, ela pegou muitas músicas de ouvido, foi treinando, e consegue tocar aqueles acordes e escalas, mas não sabe te explicar muito bem, te encaminhar isso pedagogicamente. Os intervalos é parte crucial para o que a gente quer agora, que é justamente isso, passar a identificar, conhecer, aprender e aplicar os intervalos de uma forma musical, ok? O intervalo é a distância entre duas notas, ou seja, você tem um ponto A e um ponto B. O que tem entre esses dois pontos é o que a gente chama de intervalo, seria essa distância. Tem algumas formas em que os intervalos vão aparecer, tá? A forma melódica são quando as notas são tocadas sucessivamente, palavra difícil, hoje só tem palavra difícil, que vai te dar uma melodia, ou seja, quando você toca as notas uma após a outra e vai gerar uma melodia, por exemplo, ó. Então são notas consecutivas, sucessivamente, saiu, lentamente, né? Mas saiu. E também os intervalos podem ser entendidos de forma harmônica, como a gente já conhece os acordes, né? Então, nos acordes tem os intervalos, que são as distâncias de uma nota a outra da formação do acorde. Então, ele também pode vir da forma harmônica. Os intervalos podem ser simples, daí a gente vai ter aqui o primeiro conhecimento que eu acho que será novo para você, que seria a oitava. A oitava é quando você tem a mesma nota repetida ou mais aguda ou mais grave, tá? Por que é a oitava? Porque, por exemplo, aqui desse Dó até esse outro Dó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você vai ter 8 notas. Indo para o grave também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui você tem oitavas, tá? É a distância de uma nota para o mesmo som, mais agudo ou mais grave. Para a nota que tem o mesmo nome, mais agudo ou mais grave. Eu vou tentar ir um pouco mais rápido aqui, já para a aula não ficar se alongando muito, ok? Então tudo que tiver nesse espaço de 1/8, a gente diz que está num intervalo simples, ou seja, se for segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sétima. Quando você passa desse intervalo de oitava, você passa a ter a nona, décima, 11ª e por aí vai. A gente diz então que está com intervalos compostos, ou seja, que a distância entre essas duas notas, do Dó para qualquer uma outra nessa outra oitava,
você tem os intervalos compostos, ok? Então é quando as notas estão em oitavas diferentes. Partindo disso, aqui eu já falei que são as formas de intervalos tanto melódico quanto harmônico. Só para revisar, o melódico a gente toca sucessivamente, o harmônico a gente toca juntos, tá? Em bloquinhos. Você escuta mais de 2 sons juntos. Então isso é a forma harmônica. Os intervalos simples, como eu já disse, é dentro de 1/8, os compostos são acima de 1/8. E aqui eu já deixei, ó, os que estão em laranja são os que são menos utilizados. Então, os intervalos 9, 11 e 13 são as extensões, ou seja, os intervalos compostos mais utilizados acima de 1/8. A classificação os intervalos podem ser classificados de duas formas. A primeira forma é quantitativa. Ela é determinada por quantas notas tem entre 2 pontos específicos. Aí a gente lembra sempre dos números, ó, e lembra também da escala maior. Então, o Dó é 1, o Ré é o 2, o Mi o 3, o Fá o 4, Sol 5, Lá 6, Si 7 e o Dó já chega a outra oitava, tá? Lembra sempre do numeral aqui. E a gente também costuma usar, em vez de números assim, a gente costuma usar os graus da escala diatônica aqui. Então, primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, quinto e comparar os intervalos, ok? Então, você a partir de agora vai pensar a escala maior da tonalidade que você quiser ver o intervalo e contar. Se eu quero saber quem é a segunda do Dó, tá vizinho aqui, né? Tá fácil. Se eu quero saber quem é a sexta, vou e conto aqui na escala, pensando na escala maior. Calma que já já a gente vai meio que dificultar isso. A forma qualitativa é a classificação que determina a quantidade de tons e semitons que tem entre esses intervalos, tá? Aí a gente vai lembrar das sensações e mais pra frente eu vou te explicar como você vai fazer isso, que vai te ajudar a reconhecer isso na prática. Então, os intervalos eles podem ser classificados da forma qualitativa assim, ó. Eles podem ser maiores, menores, justos, aumentados, diminutos. Uma dica aqui para maiores e menores é se eles for vizinhos por semitom, ele vai ser menor. Se tiver 2 semitons, ou seja, um tom, ele vai ser maior. Daí, por isso que eu falei que você precisa saber formar as escalas maiores por tons e semitons, que é aquela regrinha de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Mas vamos lá, e continuando aqui, M maiúsculo vai ser quando for o maior, o M minúsculo vai indicar o menor. Isso aqui, ó, para os intervalos, o M minúsculo às vezes o M maiúsculo às vezes não vai aparecer e a gente deduz que é maior, mas obrigatoriamente o M minúsculo tem que aparecer. Os intervalos justos a gente indica por J, aumentados fica o A, o M, diminutos fica o DIM. Tem algumas outras formas da gente indicar tanto o aumentado como o diminuto. O aumentado é o sustenido 5, o diminuto é o B5, ok? Quando a gente juntar a forma qualitativa e a quantitativa, a gente começa a ter mais informações aqui agregadas, ó. Então, os intervalos que são maiores são de segunda, terça, sexta e sétima. Fica tranquilo que essa tabela aqui vai estar lá no grupo de WhatsApp, tá? Então, se você quiser ficar com essa tabela aqui, entra no grupo de WhatsApp, deixa um comentário aí e a gente vai enviar para você por lá.